noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho com a pastora Sister Sandra Ribeiro. E o Vini. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, convidamos-lhes a juntos conosco mergulharmos no Espírito, crescermos na graça e no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Para isso, convidamos a silenciarem as notificações de seus aparelhos, a adiarem algum alarme para daqui a 50 minutos, para que possamos ter atenção, para que as nossas almas tenham atenção ao Espírito de Cristo Jesus, às suas palavras que são espirituais e não naturais. Para isso é necessário que a alma esteja atenta às palavras dele, para que não venha a ser roubada a atenção, roubado o entendimento, como temos falado aqui nos últimos estudos. Para isso, irmãos e irmãs, vamos lá, imergirmos no Espírito. Gente, boa noite. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos seguindo com a palavra peripateo, que é uma junção de peri, que é a respeito de, concernente a, por causa de ou de, no interesse de, em torno de, junto a. Ela vem, a peri vem de peran, aparentemente um caso acusativo de um derivado obsoleto, ou seja, né, ele já caiu em desuso, né, de peiro, que é furar, um advérbio que é através do outro lado. Então, essa junção, né, dessa partícula peri com pateo, que é provavelmente um derivado de uma outra palavra que significa um caminho, pisar, pisotear, esmagar com os pés. Olha só, esmagar com os pés, avançar ao colocar o pé sobre, pisar em, encontrar-se ou ser surpreendido pelos maiores perigos das maquinações e perseguições com as quais Satanás de bom grado se opõe à pregação do Evangelho. Olha só, é um prazer para ele, não é? Se colocar contra a pregação do Evangelho. E é por isso que a gente enfrenta, não é? Muitos obstáculos, enfrentamos nas nossas vidas, enfrentamos no decorrer, não é, do nosso ministério, nós temos visto isso, enfrentamos isso ao lidar com as coisas dessa vida. Pisar, calcar, isto é, tratar com insulto e desdém, profanar a cidade santa pela devastação e ultraje. Então, essa palavrinha, ela é derivada de paio, que é um verbo primário, dar um golpe, como se por um simples golpe, e com menos violência com a outra palavra, bater, golpear, atormentar, bater ou ferir com um espinho. Então, quando a gente começa a entrar na raiz da palavra, na aglutinação, na formação ali da palavra, a gente vê que está tudo conectado. Toda a palavra de Deus, ela tem uma raiz, e essa raiz, ela alimenta todo o topo. Então, é como uma árvore verdadeiramente, né? É como uma árvore. A raiz dela, por exemplo, uma árvore chamada cedro, ela é uma raiz que tem um tronco muito largo, porque a raiz dela é muito extensa, uma raiz extremamente extensa. Ela alcança vários metros na profundidade e extensão, para poder suportar, puxar nutrientes do solo, para suportar essa árvore centenária, uma árvore que dura muito tempo e requer muito nutriente. Então, assim não é a palavra de Deus. Todas as raízes das palavras alimentam o que está no topo, aquilo que nós vemos, aquilo que está ali escrito, não é? Na primeira linha ali, que nós conseguimos ler, porque nós sabemos ler. Muitos não compreendem porque não vão até a raiz para saber por que aquela palavra lá no topo, o que está escrito aquela palavra ali no topo, o que verdadeiramente quer dizer aquilo.
E nós acabamos julgando mal as versões, as muitas versões, exatamente por falta do conhecimento da profundidade das raízes. Então, é por isso que nós temos adentrado e temos, como o Vini falou, nos persistido aqui, não é? E quanto mais a gente acha que a gente vai ser rápido, mais o Espírito Santo nos aprofunda e aí vem mais coisas, porque não é do nosso jeito, não é do nosso modo, não é no nosso tempo. A realidade é que a palavra de Deus, ela está toda integrada, ela está toda conectada. Verdadeiramente, o que se vê no topo é resultado do emaranhamento, né, vamos dizer assim, da rede, da teia, que são as raízes, não é? Das conexões das raízes, da profundidade das raízes aprofundadas no solo para sustentar tudo que está no alto. Então, a palavra de Deus, ela é muito rica e ela verdadeiramente, ela se mantém, ela se sustém, ela é eficaz nela mesma e nós precisamos dela para viver, precisamos dela para viver essa nova vida de piedade, essa nova vida de reverência a Deus, senão a gente acaba ficando como espiões, né? Como seres disfarçados nesse mundo, pertencendo ao reino de Deus, mas se portando como qualquer pessoa no mundo. E isso não é bom, não é? Isso não é bom, pelo contrário. Então vamos lá. Peripateo significa caminhar, fazer o próprio caminho, progredir, fazer bom uso das oportunidades, viver, regular a própria vida, conduzir-se a si mesmo, comportar-se, conduzir-se pela vida. Vamos lá, Vini? 3 João 1:3 e 1:4. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade, peripateo. Versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Peripateo. Assim, meus filhos. Aqui é alguém que nasceu do Espírito Santo, alguém que aprendeu com o apóstolo João. E meus filhos, meu filho e os filhos dele. Ou seja, pequenino que está sendo fiel àquilo que recebeu do Pai através da vida do apóstolo, tem praticado e tem vivido isso. Vivido com alegria, não dando atenção àquilo que vem desse mundo, aquilo que está nesse mundo, não andando segundo o padrão deste mundo, desta era. E isso traz o que? A João, o pai espiritual? Alegria. Porque, como diz, agora eu não lembro exatamente o versículo, a Sam deve lembrar, se os pequeninos vivem de tal modo que traz a tristeza para os pais espirituais, para aqueles que estão ensinando, alimentando, torna o trabalho difícil e isso só prejudica eles mesmos. E quando dá os devidos frutos, frutifica, o trabalho é feito com alegria e flui mais rapidamente. Eu sei, mas eu não lembro aqui. Esse encontro, né? Isso. E é assim que o apóstolo João está se sentindo e declarando, testemunhando ao pequenino, que agora aqui, deixa eu só confirmar o nome, que está aqui na carta, o presbítero e amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Então, a esse pequenino aqui, ele dá esse testemunho, o próprio pai espiritual dele dando testemunho. É o Espírito Santo através do pai espiritual testificando que aquilo que aquele pequenino tem vivido está de acordo com a palavra. E veja, não se importa com o padrão desse mundo, porque o padrão desse mundo é de achar justamente chato, justamente desagradável, justamente inconveniente aqueles que vivem pela palavra. Achar, considerar como inimigo, considerar inimizade, gerar barreiras, criar afastamento, fazer com que quando falamos sobre Jesus, isso pareça chato. Mas veja, tem duas coisas. Realmente a pessoa pode estar realmente sendo chata a forma de falar, porque está falando de uma forma talvez acusativa e não mostrando a verdade pelo Espírito, do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, da sua bondade, da sua fidelidade, da alegria que Ele nos dá, de toda a sua justiça, mas também aquilo que é próprio da natureza carnal,
que é a inimizade contra Deus, a inimizade contra o Espírito. E essas duas coisas precisam ser discernidas. Aquele que está falando pela palavra, mas por falta de moderação e falta de seguir propriamente com o Espírito, está sendo desagradável, está indo além da conta, e isso é necessário podar pela maturidade, o Espírito Santo vai trazer a moderação e assim por diante. Isso vale para nós também. Aqui, Vini. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Versão... Aqui é na A. Nova Almeida atualizada. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. E aí, se a gente faz uma comparação de versões, a versão NVT diz: obedeçam a seus líderes. NVT é nova versão transformadora. Eu vou citar aqui as versões, tanto para aqueles que estão ouvindo pela primeira vez e não têm essa intimidade de saber do que se trata esse NVT, essas versões, mas também para a legenda, porque elas geram uns bugs e fica meio... pode ficar até preconceituoso, dependendo do que ela gera. Então, obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria a vocês. A Bíblia Velha Ortografia. A Bíblia Velha Ortografia, ela é a mesma tradução da ARC, Almeida Revista Corrigida. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Por que não seria útil? Porque se aquilo que é útil, toda a escritura inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a exortação, para a edificação, mas se a pessoa, o modo de viver dela está trazendo algo que não é útil, isso já mostra que não está seguindo com a palavra. E o não seguir com a palavra gera um embate, gera dificuldade, porque traz a ausência da alegria, traz esse peso, traz esse gemer, porque não está seguindo com o mesmo Espírito. O pequenino espiritual, em vez de estar seguindo com o Senhor Jesus, volta-se para a velha natureza, volta-se para velhas práticas. Isso não é para nós que estamos anunciando a palavra, para nós que estamos cuidando para a palavra celeste, tá? A palavra aqui para útil, aliás, não é útil, é alusiteles, que significa sem proveito, prejudicial. Ela vem da partícula negativa, não é? Ela vem da partícula negativa de G1 e de lusitelei, que é a terceira pessoa no singular, composta de duas outras palavras, que significa pagar os impostos, retornar despesas, ser útil, vantajoso, valer a pena. Ou seja, não traz benefício, não traz lucro, não traz vantagem, não traz crescimento, não traz progresso, não traz galardão. O fato de haver essa ruptura. Por quê? Porque Deus não galardoa obras da carne. O Espírito Santo não vai galardoar obras da carne, não vai galardoar. Você está explicando aí, ó, e a formação dela é um composto de, olha só, ele seguindo com o Espírito Santo, olha só, ela é composta por duas palavras. Eu não sei quais são. Não sabe, ele não sabe. Tá? Mas o que ele estava falando exatamente, a composição aqui dessa palavra lusiteio, né, que é pagar os impostos, retornar despesas, ser útil. No caso, com a negativa, fica no ser inútil, não pagar os impostos e tudo mais, né? Olha a palavra aqui, ó, a primeira, luzes, que é separação, liberação, dissolução de um prisioneiro, do laço do casamento, divórcio, liberação, resgate, desobrigação, da liquidação de uma dívida, meios ou poder de livrar ou soltar. Ou seja, as pessoas acabam não recebendo aquilo que deveriam, mas pelo contrário, né, recebendo uma separação de algo que deveria trazer o quê? Benefício. Entende? Daquele que veio para pagar a dívida, daquele que veio, ou seja, se ele libera, se ele levanta pelos dons os seus ministros,
não é para esses ministros não serem respeitados. Isso, né, quando é por dom do Espírito Santo, né? É por vontade do Espírito Santo. Veja, se aqueles que estão vendo, não é, que a palavra está sendo propagada, que a palavra está sendo praticada, não entra em acordo, não tá, veja, é como se ela estivesse seguindo, dizendo assim, olha, eu vou seguir o meu caminho, eu vou rachar com essa direção, não é? Com aquilo que o Espírito Santo fez. Por quê? Porque o meu caminho é melhor, né? Na realidade é isso, né? E isso faz com que a pessoa, em vez dela receber a separação da carne, do antigo modo de viver, ela já recebeu em Cristo. É a parte negativa, né? É a parte negativa. Então ela volta a viver como se fosse uma prisioneira, como se estivesse casada com aquele guia das trevas ainda, como se estivesse aprisionada ali, como se tudo isso que está sendo falado ali. Porque, gente, quando, veja, Jesus, essas luzes vêm de lior, e lior é libertar alguém, ou algo preso ou atado, a bandagem para os pés, sapatos de um marido ou esposo unidos pelo laço do matrimônio, de um homem solteiro, tenha sido casado ou não, soltar alguém amarrado, isto é, desamarrar, livrar de laços, tornar livres de alguém amarrado, envolvido em bandagens, amarrado com cadeias, um prisioneiro, tirar da prisão, deixar ir, desatar, desfazer, dissolver algo amarrado, atado, compactado, uma assembleia, isto é, despedir, dissolver, leis ter uma força que obriga, são semelhantes a laços, anular, subverter, pôr de lado, privar de autoridade, seja pelo preceito ou declarar ilegal, soltar o que está compactado ou construído junto. Exatamente isso que ele falou. O que foi construído junto? Olha, Deus, quando fez o ser humano, ele fez o corpo humano do pó da terra e soprou nas narinas daquele corpo o fôlego de vida. E o homem passou a ser, não é, uma alma vivente, um ser vivo. Significa que o homem é uma alma vivente, significa que o homem é um ser vivo, significa que naquele sopro, junto com aquele fôlego de vida, Deus estava dando a alma, que é uma inspiração dele, que ela tem em si, não é, a personalidade humana do ser humano, e que tem ali a sua consciência, sua mente, raciocínio, seus pensamentos, seus sentimentos, como Deus, diferente das almas dos animais, que também receberam uma alma e também receberam fôlego de vida, porém não foi a imagem e semelhança dele. Então, quando, veja, é soltar dessa compactação, dessa união, Jesus veio para fazer isso. Mas se a pessoa se solta, se dissolve, se separa desse que veio para dar essa liberdade no momento devido, como é que a pessoa vai conseguir fazer algo que só o Espírito pode fazer? Se ela não está recebendo aquilo que é devido para essa consciência. Porque, gente, é como aquilo, né, que você falou antes da gente começar a live. Meu povo padece, citou a palavra, meu povo padece por ignorância. Porque não conhecem a obra de Deus, não conhecem quem é o próprio Deus. Então, é dissolver, demolir, destruir, dissolver algo coerente em partes, destruir, metaforicamente, derrubar, pôr de lado. Então, olha só, tá vendo? Dentro da construção da palavra, a gente tem exatamente aquilo que está em cima. Então, quando quando um tradutor traz, não é, um determinado significado, é porque tem ali, não é, um barril, né, vamos dizer assim, um baú cheio de possibilidades, e ele usou apenas uma. Imagina, se a gente fosse fazer uma tradução para cada um desses sinônimos. É por isso que João disse, né? Se tivesse que fazer livros para mostrar o que Jesus fez, não conseguiria biblioteca no mundo, não é, para compactar esses livros. E veja, não foi exagero. Né? Quando a gente começa a entrar Pronto, já voltei para cá. Na palavra. Quando a gente começa a entrar na palavra, a gente vê que é verdadeiramente dessa forma. Então, e se você quiser continuar aqui com as versões, tá? Sim, essa palavra liô é como se, para aqueles que ainda não captaram a gravidade disso, apesar de ser explicado claramente por palavras espirituais, é como o caso de Lázaro.
Eu estou dando isso como figura da própria palavra. João capítulo 11, versículo 43 ao 44. Depois de Jesus, versão VFL, versão fácil de ler. Versão fácil de ler. Depois de Jesus ter dito isto, chamou em voz alta: Lázaro, venha para fora. O homem que tinha morrido veio para fora. Ele tinha as mãos e os pés envolvidos em faixas de pano, e seu rosto também estava coberto por um lenço. Jesus disse ao povo: tirem os panos dele e deixem que ele vá embora. Ou outras versões: desatai-o e deixai-o ir. Desligai-o e deixai-o ir. E outra versão: tire os panos para que ele possa andar. É como se a pessoa, depois de ter sido ressuscitada, dissesse: não, Jesus, obrigado, eu quero continuar com os panos aqui. O pano foca na respiração dele e não quero andar com as pernas. Pode jogar a pedra de volta no lugar, por favor? Vou ficar aqui esperando para ver se meu corpo volta para... E ele está falando de quê? Ele está falando de morte. E olha só, Vini, que interessante, como o Espírito Santo flui, é lindo, né? Olha a outra palavra dessa luz vital, que ela é composta por duas. Olha a outra palavra. Primeiro a gente já falou, né? É sobre luz vital e termina em iô, certo? A outra palavra é, olha só, telos. Gente, o que é telos? Fim, término, limite no qual algo deixa de ser. Sempre do fim de um ato ou estado, mas não o fim de um período de tempo, último em uma sucessão ou série, eterno. Aquilo pelo qual algo é terminado, seu fim, resultado, o fim ao qual todas as coisas se relacionam, propósito, taxa, imposto, enfim, resultado, resultado final. Foi o que Deus falou lá no início. Não comam desse fruto, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. A ordem ali de Deus para não comer daquele fruto, gente, a ordem lá, a ordenança de Deus é entelomai. Entelomai é formada por telos, que é a finalidade, o resultado final. Ou seja, o que ele está dizendo? Vocês voltarão, se vocês continuarem na obstinação do seu coração, vocês terminarão como começaram, como foi no início. Percebe? A obstinação do coração resulta no ficar em ciclo, rodando em ciclo. Mas graças a Deus pela misericórdia de Deus que se renova a cada dia. É como alguém que está... É como se você tivesse um negócio pessoal e você trabalhasse diariamente buscando lucros e todo dia que você trabalhasse, você acrescentasse um déficit. Você começou com um capital e todo dia você está perdendo uma parte daquele capital. Você começou, vamos supor, com $1.000 e isso vai reduzindo dia após dia, dia após dia. E você já percebeu que aquele negócio, da forma como você está fazendo, não vai dar certo. Mas você continua insistindo. E aí Jesus vem avisando: ó, amigo, se você continuar desse jeito aí não vai dar certo não. Vem aqui que eu vou te ensinar a fazer o processo direito. Vou ter um negócio melhor para você. Deixa eu te ensinar os negócios do Pai. E aí a pessoa: não, quero não, vou continuar nesse aqui. E a pessoa vai. E chega, no fim, numa completa falência, num completo fracasso, numa completa autodestruição. Porque, gente, o que ele está dizendo, veja, o ser humano, gente, aprendeu, quando aquela semente maligna entrou, começou a demolição, a implosão por dentro. Começou o corpo que era forte, você vê que levou tempo, né? Os primeiros pais da humanidade, a gente vê que eles viviam muito tempo, não é? Até que agora as pessoas não vivem o quê? 80 anos, 85, 90 anos, não é? Quando muito eles vivem, quando chega nessa idade a pessoa já está voltando à infância. Alguns poucos ultrapassam isso, mas muito pouco. Exato, não é uma regra, vamos dizer assim, uma forma geral, não é? Então, quando a pessoa chega aos 80 anos, ela já está em falência do seu cérebro, né? Em falência das suas pernas, enfim, já está ficando ali, né? Que até, como diz Salomão, um gafanhoto é pesado, não é para a pessoa carregar. Por quê? Porque aqueles que antes eram fortes, né, seus ossos, sua musculatura, passam a se deteriorar. Então veja, não era para ser assim. No início o corpo era forte, tanto que levou muito tempo, né, e criam-se uma série de justificativa para isso, de teorias para isso, mas a realidade é que quando Deus fez o corpo humano, ele fez de uma forma perfeita e levou tempo para que aquela semente fosse produzindo a nocividade para a morte, né? A finalidade dela, que era a morte através do quê? Das obras da carne, do pecado.
Então isso levou tempo para que o corpo assimilasse isso, ainda mais as palavras. Então não é só o que é produzido dentro, a gente também produz com palavras. Quando a gente fala palavras depreciativas sobre nós mesmos, quando nós trazemos sentenças para nós mesmos, a gente está ativando no mundo espiritual, a gente está ativando essa erva daninha, vamos dizer assim, igual no jardim. Quem é que precisa plantar erva daninha, pelo amor de Deus? Você tem um jardim, você planta erva daninha, você não planta aquilo que você quer? Não, mas elas nascem lá, não é assim? Você não precisa, só precisa ter um jardim. Você só precisa ter um pedaço de terra, não um pedaço de chão. E você vê que aquilo começa a brotar. Você precisa o quê? Arrancar. Então, se nós, né, como diz, né, muito bem colocado, de uma forma bem engraçada e legal, o pastor Joseph Prince, ele fala, as pessoas dizem, tem mania de dizer isso, estou morrendo de vontade de comer bolo, morrendo de vontade de comer alguma coisa, mas se você morrer, você não vai comer. Não é assim? Então por que dizer estou morrendo? Veja, a nossa linguagem, a linguagem dos seres humanos está tão carregada de morte que a gente não percebe, que a gente fala coisas contra nós mesmos. Quantos de nós ficam naquela coisa, né, de dizer, eu carrego isso, eu carrego aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Gente, o que Deus não deu, você é filho de Deus. O que Deus não plantou não é seu, está ali, mas não é seu. Está ali, vamos dizer, como um invasor. Vai ter que sair em nome de Jesus. Amém. Leve seus dias proclamando e profetizando bênção sobre si e sobre as outras pessoas. Use com a sua língua, a sua boca, a sua língua como uma pena de um sábio. Escritor, comece a escrever coisas boas a seu respeito, a respeito das outras pessoas, comece a declarar palavras de vida e não de morte, comece a falar palavras que edificam e não que destroem. E vocês vão ver que com o passar do tempo, você vai acabar colhendo essas coisas. Quem não quiser colher, ok, ninguém é obrigado, não é? Mas quem quiser, comece a produzir, porque não são, gente, não é a lei da atração, como dizem por aí, não é questão disso, é o poder da língua, como está na palavra. É o poder da língua. Na língua está o poder da vida e da morte. As palavras que eu tenho dito a vocês é espírito e vida. Então, se a gente começar a usar aquilo que Deus deixou para nós, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, certamente a gente vai receber. Por quê? Porque a palavra dele não volta vazia, porque Deus não mente, porque ele é a própria verdade e por aí vai. Não é? Então nós temos experimentado isso em nós, não é? Nós temos experimentado, graças a Deus, não é? Que exteriormente esse corpo, essa tenda terrena, ela vai se desgastando, mas nós estamos experimentando essa tenda terrena se desgastar mais devagar, mais lentamente, e a nossa saúde para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é para a gente se orgulhar, mas é porque a gente está experimentando a palavra de Deus em ação. E nós recebemos isso por fé. E se nós somos filhos de Deus, devemos todos nós crer da mesma forma. Entende? Na fé do Filho, a vida que eu vivo agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo aqui na carne, nesse corpo, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, como hoje eu vi, já alimentamos o Espírito, agora vamos alimentar a carne. Gente, em nome de Jesus. Não é a carne que você vai alimentar, é o seu corpo. Vamos discernir, percebe como o bom discernimento da palavra de Deus é útil para tudo? É útil, a escritura inspirada por Deus, ela é útil para tudo. Para a gente evitar ficar semeando erva daninha contra nós mesmos. Não é a carne que a gente vai alimentar, é o nosso corpo. A gente precisa alimentar o nosso corpo, que é a tenda, não é a terrena para a nossa alma, nessa dimensão. Mas não a carne, você alimentar a carne não é bom. Alimentar a carne é você fazer contrário ao Espírito Santo. Em nome de Jesus, gente, vamos começar, não é, a viver de forma sábia, como diz a palavra, aproveitando as oportunidades e progredindo, né, nessa vida, sabendo se conduzir com sabedoria. A sabedoria é o próprio Jesus. Você quer continuar fazendo as comparações ou versão VFL eu li? Versão fácil de ler, versão VFL, Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois eles cuidam para que vocês alcancem a vida eterna. Olha só que lindo, né? Para quem, gente? Para nossa alma, né? Aí as pessoas vão dizer assim, mas esse não está igual ao outro. Mas é para a alma. A alma que vai alcançar a vida eterna, não é esse corpo não. E também o Espírito já é eterno, então vamos lá, vamos fazer os cálculos. O Espírito não precisa alcançar a vida eterna. O corpo
A carne e sangue não era do reino dos céus. Aí sobra quem? Exatamente, a alma. Exato. Então, para que vocês alcancem a vida eterna, sabendo que vão prestar contas disso a Deus, obedeçam-lhes para que eles possam fazer este trabalho com alegria e não como se fosse um peso, pois isto não traria nenhuma vantagem a vocês. Versão BLT, Bíblia Livre para Todos. Sigam os seus líderes e façam o que eles lhes dizem, pois eles estão cuidando de vocês e sabem que irão prestar contas para Deus do trabalho espiritual que realizam. O trabalho espiritual que realizam. Não é um trabalho natural. Exato. Percebe? Ajam de uma maneira que faça com que eles trabalhem com alegria e não com tristeza, pois isso não os ajudará em nada. A Bíblia para Todos, edição católica. Tenham confiança naqueles que vos dirigem e obedeçam-lhes, porque eles preocupam-se constantemente com o vosso bem, sabendo que terão de dar contas a Deus. Olha só que interessante, estou lembrando aqui de um vídeo que o nosso amado irmão Hélio mostrou sobre uma pregadora, uma irmã em Cristo, não sei, falando sobre como as pessoas são quando se referem à palavra de Deus. Quando a pessoa está indo viajar, seja pegando um ônibus, seja pegando um Uber, seja pegando o próprio carro, seja pegando um avião, no caso do ônibus, ela não conhece o motorista, mas ela confia que o motorista vai levá-la tranquilamente até o seu local. No caso do Uber, ela não conhece também o motorista, não sabe se ele quer se matar naquele dia, mas confia que ele vai levá-la até aquele local. No caso do próprio carro, ela não sabe quem construiu aquele carro, mas acredita que ele vai durar tempo suficiente para não explodir enquanto ela estiver usando. No caso do avião, também não conhece o piloto, não sabe se ele está num bom dia, não conhece o copiloto, não conhece os comissários de bordo, não sabe se algum deles vai cometer algum tipo de atentado ou fazer algo do tipo, não conhece nenhum deles, mas ainda assim confia que vai chegar ao seu destino. No caso de tantos outros produtos e tantas outras coisas humanas, inclusive como esses aparelhos que estão diante de nós, a gente não sabe quem os construiu, mas confia que nenhum deles vai estourar na nossa frente ou que vai ter qualquer tipo de problema. Primeiro, nós como filhos de Deus já deveríamos saber disso, não é? Que a nossa confiança não está nos seres humanos, mas no Senhor Jesus. E esses exemplos eu usei lembrando dessa pregação, por quê? Porque nós que pregamos a palavra, nós que anunciamos a palavra para vocês, estamos buscando e mostrando o passo a passo pelo Espírito Santo e ensinando vocês a irem verificarem por vocês mesmos que aquilo que a gente está transmitindo a vocês não vem de nossas almas, mas do Espírito, para que a confiança de vocês não esteja baseada em nós, em olhar para nós, humanamente falando, olhar para as nossas almas, mas olhar para o Espírito, ensinando a pegar a YouVersion e verificar nas variadas versões que o Espírito Santo fala da mesma coisa em todas elas de diferentes formas. Pegar a My Bible e verificar na raiz da palavra e também nas versões, seja no grego, no hebraico ou no aramaico, ou se você conseguir ler lá no latim, ou ainda outras línguas como o inglês e tantas outras mais que tem disponíveis, que ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre, que aquilo que ele está dizendo é o que é, independente de pregadores, seja nós, seja algum outro com alguma fama, alguma eloquência ou alguma coisa que neste mundo se destaque, mas para que cada um possa compreender que o nosso trabalho é espiritual e aquilo que fazemos não se trata de uma busca humana por fama, de uma busca humana por dinheiro, de uma busca por persuadir e conquistar qualquer influência humana sobre vocês, mas não, estamos querendo cuidar das vossas almas, edificá-los em Cristo Jesus, para que juntos vivamos a plenitude de Cristo Jesus em nossas vidas. Que as nossas almas realmente sejam servas de Jesus, seja o Senhor do nosso viver, do nosso dia a dia, para que toda a igreja, todo o corpo de Cristo esteja arraigado, alicerçado, firmado nesse amor, compreenda o que é essa justiça, compreenda o que é viver em liberdade, não em libertinagem, compreenda o que é receber dele a alegria, o amor, a prosperidade verdadeira, não essa prosperidade que tem uma tal teologia da prosperidade, que leva muitos, inclusive ao satanismo, a uma busca por bens materiais, a um orgulho de ficar postando em redes sociais. Olha só, ovelhas minhas, o meu carro, o pastor tá podendo, hein? Olha o meu carro aqui, aí tira uma foto, um vídeo com um carro elétrico. Olha só,
uau, olha esse prédio aqui na minha frente, olha o que o seu pastor, olha o que a sua pastora, olha o seu líder, olha essa ovelha aqui, o tanto que conseguiu, eu sou a não sei o que, e cita o nome da organização religiosa. Eu vivia como morador de rua, fazia isso e aquilo, mas depois que eu entrei para essa organização, eu conquistei tanto, eu sou não sei o que. Nada disso. Não é para isso que o Espírito Santo nos chamou, mas nos chamou para glorificar ao Senhor Jesus. Não organização de homens, não empresas, não massas de manobra para fins políticos. Nós, filhos de Deus, apesar de sermos ovelhas colocadas neste mundo cheio de lobos, sendo filhos de Deus, da luz, a palavra para luz também tem vínculo com liô, ou seja, para que as nossas vestes estejam brancas, limpas, puras, mas também é raiz vinculada ao lobos, liô. Por quê? Porque os filhos das trevas, existe uma luz que não é a verdadeira luz, como Jesus alerta, cuidado para que a luz que a gente não sejam trevas. Eles têm sabedoria, eles têm discernimento, entendimento que vem dos guias deles, mas é uma sabedoria mundana, carnal, humana, demoníaca. E o Pai nos chama para receber dele, do seu Espírito, a verdadeira luz, para nos conduzir neste mundo de trevas, para nos guarnecer, para que possamos ser espertos, perspicazes, sagazes como as serpentes, mas mansos, humildes como as pombas, para que possamos andar com a força que vem dele, para que desse modo, então, não sejamos tragados, mas possamos sim viver uma vida onde o nosso falar seja uma fragrância de Cristo Jesus. Para que as pessoas vejam que Cristo Jesus não é a religiosidade chata e pesarosa que a gente vê em algumas pessoas, não é um conjunto de regras de uma organização, seja ela qual for, mas ele é vida e paz, é verdadeira liberdade, não é uma massa, um meio para manipular, mas ele veio para libertar. Então, esse é o nosso trabalho, um trabalho espiritual, não natural, não carnal. Sabendo que terão de dar contas a Deus. Procurem ajudá-los, por isso, a fazer o seu trabalho com alegria, e não com queixumes, porque isso não vos serviria de nada. Versão OL, o livro. Obedeçam aos vossos líderes aceitando as suas diretivas, porque procuram estar atentos às vossas almas, tendo de dar contas a Deus que eles o possam fazer com alegria, não a custo, pois isso não vos seria útil. Versão NBV, Nova Bíblia Viva, português. Obedeçam aos seus líderes espirituais e estejam prontos a fazer o que eles disserem, porque o trabalho deles é cuidar de vocês, e Deus julgará se eles fazem isso bem. Deem-lhes motivo para prestarem contas de vocês ao Senhor com alegria, e não com tristeza, pois nesse caso vocês também sofrerão com isso. Por quê? Porque vocês estão... aquilo que a gente fala, nós não baseamos a nossa palavra em nós mesmos, mas no Espírito. E se aquilo que o Espírito nos orienta a passar, transmitir a vocês rejeitam, não estão rejeitando a nós, mas rejeitando ao Espírito Santo. E se vocês rejeitam a palavra de Cristo Jesus, se há rejeição contra o Espírito Santo, isso vale para nós também. Se o Espírito Santo fala conosco que nós rejeitamos a palavra dele, porque a palavra, ao passo que estamos pregando, anunciando, ela é aquilo que já se ouviu por muitas vezes, é espada de dois gumes, pega aí aqui também. Se nós rejeitamos, aquele que plantar na carne vai colher dela, nós também vamos colher. Quem plantar da carne vai colher morte e destruição, mas quem recebe do Espírito, quem planta no Espírito, colhe vida e paz. Quem segue com o Espírito, colhe os benefícios de uma vida pelo Espírito. Então, se vocês obedecerem... Acho que é NTLH. É a versão NTLH agora, nova tradução da linguagem de hoje. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Por que com tristeza? Porque a gente sabe que o resultado da desobediência à palavra, seja nossa ou de outro irmão em Cristo, vai gerar o quê? Morte. Não vai redundar em paz, vai redundar em carnalidade, autodestruição gradativa, até que Satanás encontre a legalidade suficiente para destruir o corpo daquela pessoa, levá-la dessa existência. Então, ainda mais sabendo que a pessoa tem consciência acerca do que é a palavra verdadeira, acerca do bom conhecimento, ou seja, está deliberadamente rejeitando o conhecimento de Cristo Jesus.
Portanto, esse é o nosso zelo, para que Satanás não alcance o intento dele. Também nós, cada um de nós, filhos de Deus, cresçamos na graça e no pleno conhecimento de Cristo Jesus, cresçamos nesse amor, estejamos unidos como um corpo, em comunhão, porque o resultado desse amor é a comunhão dos filhos de Deus, é a comunhão do corpo, porque não tem como uma parte do corpo estar andando por aí sozinha. Veja o seu próprio corpo. Por acaso um membro seu que está no outro cômodo enquanto você está aí, você deixou sua perna lá, não sei onde você está, se está na sala, no quarto deixou na sala e assim por diante? Não, né? Geralmente a gente está junto. Por quê? Porque é um corpo. Do mesmo modo em Cristo Jesus. Veja, somos um corpo, um só corpo, a igreja de Cristo. Se o corpo se morde e se devora, isso não mostra que está carnal? Se busca ruptura, não mostra que está carnal? Está como um animal, né? Como um animal. Irracional, que não pensa, que não raciocina, que não tem consciência. E um animal irracional louco, né? Porque a gente geralmente vê animais irracionais e eles geralmente não estão mordendo a si mesmos. Depende, tinha um cachorro que se mordia, gente. Então esse daí já tá na loucura. Então tá incluso na categoria da loucura. Mas são animais, né? São. Diferentes seres humanos, que apesar de serem animais, têm uma alma racional. Então, olha que bonito, né? Que o apóstolo João diz: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Ou seja, como se conduz pela vida, não é? Como vive na verdade. Gente, a verdade é Jesus. A verdade é a sua palavra. Não nos envergonhemos da palavra de Cristo. Não nos envergonhemos de respirar Jesus, de falar sobre Ele, de usar as palavras dEle, de termos o caráter dEle. Porque se a gente age assim, a gente não está agindo como filho de Deus, né? E como diz a palavra, o Espírito Santo nos recomenda que já que nós recebemos essa vida pelo Espírito, não é? Nós fomos comprados, as nossas almas foram compradas pelo sangue do Cordeiro de Deus. O Cordeiro é de Deus. Ou seja, pelo sangue, né, por assim dizer, do próprio Deus. A gente sabe que Deus não tem sangue, mas Ele se fez homem. E no momento que Ele se fez homem, Ele derramou o seu sangue como um cordeiro para comprar as nossas almas que estavam todas escravizadas ao pecado. Então, nossas vidas aqui não pertencem mais a nós. As nossas almas não pertencem mais, né, a si mesmas, não têm a sua autonomia, porque foram vendidas como escravas ao pecado. Portanto, glorifiquemos o Senhor Jesus em nosso próprio corpo, não é? Não é assim que ele fala em 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20, não é? Então, vamos glorificar através do nosso corpo ao Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê, gente? Porque todos nós teremos que comparecer diante de Cristo Jesus para prestarmos conta do que fizemos nesse corpo, tá? Por meio desse corpo, nessa vida, se foram as obras da carne ou se foram as obras do Espírito, as obras que Ele preparou de antemão para que nós hoje estivéssemos andando nela. Obras da luz, obras que são feitas por intermédio de Deus. Amém. E o versículo 4, né? Você acabou. Versículo 4: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade, vivem pela verdade, conduzem a sua vida. Por quê? Porque sabe que os resultados disso vai ser a alegria do Espírito. Então, saber, vermos o fruto da justiça, vermos que aquilo que cada um dos pequeninos que o Senhor Jesus deu para cuidar está frutificando. A semente que foi plantada não é inútil, está crescendo. Ela não é propriamente inútil, mas não está sendo inutilizada naquela alma, não está sendo soterrada, como aquele talento que Deus deu, que o Senhor deu a determinado servo, e ele pegou e guardou e disse que Deus era severo. Não é assim. De fato, ele é rígido, ele tem regras, não é desordenado, mas ele ensina a multiplicar. Ele é bondoso, ele é paciente, ele aguarda a multiplicação, ele espera para a salvação. Então, ele é bom, de verdade, o único que é bom, Deus. Portanto, essa percepção de maldade, de temor a Deus, não vem do Espírito Santo, mas vem de outro. Apocalipse capítulo 2, versículo 1.
Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda, peripateou, no meio dos 7 candeeiros de ouro, candelabros, né? Aqui, candelabro representa as igrejas, né? Por quê? Porque é aquele candelabro feito, né, lá em Êxodo, no capítulo 25, para o tabernáculo, o modelo qual foi dado a Moisés. Moisés viu ali no monte e construiu uma sombra, uma cópia daquele, um esboço, né, vamos dizer assim, daquele que está no céu, daquele que é celestial. E ele se fez carne, né? Ele taberculou entre nós, o verbo se fez carne, taberculou entre nós. Então, todas aquelas coisas eram figura e sombra de Jesus Cristo, tanto na sua parte primeira, que era o seu corpo físico, ou a primeira parte ali do tabernáculo, que era o lugar santo, quanto no Santo dos Santos, o lugar santíssimo, que é o seu corpo espiritual, quando o véu se rasgou, aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, que representava a carne de Jesus. Então, esse candeeiro, ou esse castiçal, o candelabro, representa o Espírito Santo em sua completude, naqueles 7 Espíritos de Deus que foi enviado ao mundo, na plenitude de Cristo Jesus, né? Reside em Cristo Jesus a plenitude da divindade. Portanto, se ele está na igreja, então a igreja é parte de Jesus, não é? É o corpo de Cristo Jesus e ele está no meio deles. Tá bom? Então é isso que significa essa palavra aqui, e é uma representação, vamos dizer assim, espiritual daquilo que era figurativo no Antigo Testamento. Amém. Acabou? Amados. Gente, eu estou dizendo, ontem parecia que estava um tempão e hoje já acabou. É que hoje começamos no horário certo. Mas rapaz, se quiser, vamos mais 10 minutos então. A gente podia terminar. Eu acho difícil que... Não, é só sermos mais sucintos, né, gente? Vamos terminar. Apocalipse 3, 4, né? Vai. Só um momento, deixa eu Seja forte e corajoso. Vai até qual? Terminando. Rapidão. Apocalipse 3, 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ou seja, aqui se trata de filhos de Deus que realmente nasceram do alto ali da igreja de Sardes e se mantiveram com o Senhor Jesus, se mantiveram porque o Espírito Santo mantém. Então, pessoas que nasceram do alto, guardadas pelo Senhor Jesus. Aqueles que não nasceram do alto, de fato, não vão ter vestiduras purificadas, não vão ter vestiduras puras, não contaminadas. Porque, dignas, né? Dignas, porque só quem mantém essa integridade, essa pureza, aquilo que é próprio da incorruptibilidade, é só quem recebe a semente incorruptível, isto é, o Senhor Jesus, o novo nascimento. Pois são dignas. Axios, olha só, axios, gente. Axios, a palavra digna significa, como se diz, equivalente, que tem o mesmo peso, tá vendo? Adequado, conveniente, comparável, ou seja, né, de mesmo valor, de igual valor, ou seja, algo que é adequado, próprio e conveniente. Ou então, seja, a pessoa foi pesada e não foi achada em falta, ela foi achada na medida boa, recalcada, sacudida e transbordante para a glória do Senhor Jesus. É isso aí. Apocalipse 9:20, os outros homens, veja só, os outros homens, tá? Os outros homens, outros antropos, outros seres humanos, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, peripateou. Ou seja, essas pessoas aqui, elas já estão mortas. Verdadeiramente elas já estão mortas, não tem que morrer. A morte, inclusive, vai fugir delas. Por quê? Porque elas já são mortas, elas já pertencem a eles, entende? Então é só uma questão de cumprimento de tempo. Então é como se a morte estivesse perdendo tempo. Por que eu vou perder meu tempo se esses caras já são meus, né? Se eles já estão juntinhos ali comigo? Então eles vêm para quê? Para aqueles que ainda têm
alguma possibilidade, né, de vida. A morte trabalhou até ali, aquele, não, agora eu vou tirar um período de férias, um descanso, pelo amor de mim mesmo, dá licença. Pelo amor de Deus, não é que Deus, né? Pode ser Ele pelo mesmo, amor né? de Deus, é verdade. Apocalipse 16:15 está aqui a complementação, a testificação daquilo que o Vini já tinha dito, né, no anterior. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande peripateou nu e não se veja a sua vergonha. Ou seja, bem-aventurado aquele que vigia. A gente já sabe que o único que pode fazer essa vigilância na plenitude da raiz da palavra é o Espírito Santo. Ou seja, as almas não podem fazer isso. Ser humano natural não pode vigiar, não adianta de nada fazer vigílias, porque quem vigia realmente as coisas espirituais é o Espírito. Portanto, é necessário que o Espírito Santo esteja crescendo ali para conduzir a alma, e a alma, seguindo a condução dele, estará em posição de estar guarnecida no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansando ali, guardado à destra do Todo-Poderoso, enfim, ser guardada, ser guarnecida, protegida. Esse é o verdadeiro descanso, Jesus. Portanto, quando segue com o Senhor Jesus, quando recebe essas vestiduras, quando nasce de novo, não está mais nu, está guardado. Mesmo que venha ser um filho de Deus que rejeite a palavra dele a partir do momento que nasce de novo, pode ter o corpo destruído, mas a alma está guardada. Vai sim passar só com aquilo que Jesus fez por ela, a salvação. Não vai ter galardão, mas vai estar guardada, não vai estar nua em relação às demais almas que não recebem Jesus como Senhor. E como ele diz, é isso que vem como ladrão. Como? Ele não é ladrão, mas ele vai vir como? Por quê? Porque as coisas estarão invertidas, né? Estará um período aqui, né, que estará prevalecendo as coisas das trevas. Então, como ladrão, ou seja, né, para aqueles que não estão aguardando, né, o ladrão, como é que o ladrão vem? De uma forma inesperada, né? No dia e na hora que não se espera. Porque se tivessem vigilantes, né, o ladrão não entraria e não roubaria a sua casa. Não é assim? Então, a gente usa isso, né, pelo lado também, o mesmo que dá em Chico, dá em Francisco, como dizem, né? O que dá em Francisco, dá em Chico, enfim. Apocalipse 21:24, as nações andarão, peripateô, mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Olha só, né? Isso daí, gente, é a nossa cidade mãe, a Jerusalém celestial, a que João viu descendo dos céus, né, e descerá, ela virá no tempo oportuno, a cidade a qual não entra ninguém que não seja com o Espírito Santo, com o Espírito de filiação. Esse reino aqui, esse reino de Deus, ele preparou desde a fundação do mundo para aqueles que lhe pertencem, aqueles que iriam lhe pertencer, na pessoa de Cristo Jesus. Cristo Jesus é a porta, não é? Ele é a chave, ele é tudo que nós precisamos. Ele é a porta e tem a chave que abre, ninguém pode fechar, e aquilo que ele fecha, ninguém pode abrir. Então, ninguém pode subir o muro, ninguém pode tentar por nenhum outro lugar, porque ali a porta é estreita, né? E só entra aqueles que estão firmados, como diz a palavra ali em 2 Timóteo 2,19. Ele conhece, existe um firme e forte fundamento que diz que ele conhece aqueles que lhe pertencem. Então, todos que têm o Espírito Santo entrarão nessa cidade pelas portas, bom? E as nações andarão mediante a sua luz. E os reis da terra lhe trazem sua glória. Ou seja, vai inverter a coisa, né? Vai inverter as coisas. Aqueles que juntaram tanto, não é, para reinarem com o seu Messias, terão que entregar de bom grado para o verdadeiro Messias, não é? Eita, coisa boa, né? Como nós ansiamos a plenitude dos tempos, não é? Quando o nosso Senhor mostrará o que é um verdadeiro reinado justo. Amém. É isso aí, gente. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos é o nosso Senhor.